Paz do Senhor Jesus a todos e a todas, né? Com imensa gratidão e satisfação que venhamos falar do amor de Jesus, né? A Ele toda honra e toda glória. Estamos mais uma vez reunidos, né? Para falar desse amor tão maravilhoso, tão puro que é o amor de Jesus, né? E aproveitar cada segundo, cada momento da nossa vida na presença dele e buscando a ele com todo o nosso amor e com todo o nosso coração, né? Porque, irmãos, não tem coisa melhor do que a gente se prostrar diante da presença desse Pai maravilhoso, que é dono de tudo, dono do tempo, dono da nossa vida, né? Glória a Deus. Eu gostaria de deixar esta palavra com os irmãos, Lucas capítulo 4, amém? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, mas terminados ele teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, né? Deus seja louvado, Ele é maravilhoso, né? Então, o que o Lucas capítulo 4 nos ensina, irmãos? Ele nos ensina que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, né? Precisamos comer para viver, mas compare a vida de alguém que cede à tentação do apetite com a de alguém que vive conforme sugeriu Jesus, não é? Não é verdade? Então, o que a gente está entendendo aqui nesta palavra? Jesus, irmãos, cheios do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias ali ele foi atentado pelo diabo, né? E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados, ele teve a fome. Então, o que a gente entende, irmãos? Vamos tentar explicar a palavra do Senhor, né? Com esta história, aprendemos que a fé e a persistência são virtudes muito importantes para super desafios. E o que nesta palavra aqui ensina para nós? A palavra do Senhor Jesus, né? Jesus, irmãos, ele foi atentado ali no deserto pelo diabo. Como nós também somos atentados a cada dia, porque a partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, irmãos, a gente já somos tentados sempre. A partir do momento que abrimos nossos olhos é uma guerra, estamos aqui guerreando. A gente não está aqui à toa, há um propósito do Senhor que estamos vivos e a cada dia a gente levanta e abre os nossos olhos, mas é a presença do Senhor, o propósito do Senhor é nossa vida. Mas nós também vamos ser tentados, né? Porque o diabo todo dia vai bater na nossa porta, o pecado todo dia vai bater, pra quê? Pra gente se contaminar, né, com as iguarias do inferno, com as coisas que Satanás, os pratos de lentilhas do inferno que Satanás coloca na nossa vida, para a gente lambuzar, né, pra gente usar aquilo e depois ficar, né, com a consciência pesada, porque Satanás é assim, irmãos, ele é o pai da mentira, ele vem com você, para você com um prato, não, que aos seus olhos é tudo de bom, mas quando você vai ver, irmãos, é tentação, é pecado, não vale a pena, porque o salário do pecado é a morte. Então, irmãos, o que eu entendo na palavra aqui do Senhor? E Jesus, em 40 dias, ele foi tentado pelo diabo, né? Então, ele não comeu coisa alguma, mas terminados, ele teve fome. Mas aí todos nós sabemos que quando houve o término desse negócio, os anjos foi lá, né? Para poder levar a comida para o Senhor Jesus, que levou ali para ele se alimentar e tudo. E eu acho engraçado nessa passagem, irmãos, olha para você ver. Satanás, olha, e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, diz esta pedra que se transforma em pão. Olha para você ver a audácia de Satanás. Olha para você ver. Tipo assim, né? Falando assim, prova para mim, Jesus. Tipo, eu, assim, no meu pensar, né? Prova para mim, Jesus, que o Senhor é filho de homem. Você não faz maravilhas? Você não faz, né? Então, assim, querendo, né, atentar Jesus ali naquele momento. Mas olha a sabedoria de Jesus ao responder, né? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, Jesus ali naquele momento calou a boca de Satanás de primeira. Então, irmãos, o que a gente compreende nesta palavra? Olha, a gente passa por várias situações nessa vida, várias tentações. Então, basta a gente ter a fé que Jesus aqui nos ensina e perseverança, para a gente poder ter fé e perseverar para não cair em tentação. Porque a carne está, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Então nós temos que fazer o quê? Andar com vigilância na presença do Senhor. É o que eu entendo desta palavra aqui.
é que o Senhor nos ensina que nós devemos saber a hora de agir e de falar segundo a vontade de Deus, não segundo a nossa vontade. A gente pediu o Espírito Santo para usar a nossa boca para falar, né, irmãos? Porque sabemos, irmãos, que estamos nos dias de hoje, é muito difícil, muita dor, muita tristeza, muitos problemas assolando, né? Então nós temos que se apegar à palavra do Senhor, porque olha o que Jesus fala aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ou seja, por quê, irmãos? Às vezes a gente tem fome, beleza, vai lá, come a comida, pronto, a fome vai embora, tá com sede, bebe água, vai embora. Mas assim é o nosso corpo físico, mas e a nossa alma também? O nosso espírito, ele tem fome, ele tem sede e ele precisa ser alimentado. E a gente alimenta o quê? É aqui, ó, na palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, na intimidade com o Senhor, na busca do Espírito Santo, sabe? A cada dia você se converter, mas eu não falo para homem e para mulher, irmãos, é você se converter verdadeiramente para Jesus, porque Jesus, ele sonda sua mente, ele sonda seu coração e vale a pena ser fiel a esse Deus, pois ele é que nos levanta, ele é que nos mantém de pé em meio às dores, aflições da vida, é o Senhor que tem cuidado de nós. Então nós precisamos ser fiéis com o Senhor, né? E buscar a Ele e não deixar Jesus de lado, pois Jesus nunca nos deixou de lado. Ele nunca nos desamparou. Ele é o nosso Pai, né? Então, irmãos, fica essa palavra para vocês aí, né? Que nem só de pão, né, viverá o homem. Que eu achei muito bonito o que Deus falou aqui, respondeu para o Satanás e calou a boca dele. Porque nós temos que entender, irmãos, que vai haver sim propostas de tentação. Ah, fulano, fuma aqui, beba aqui. Vai ter, irmão. Todo dia, o diabo, irmão, ele não descansa. Todos os dias ele vai se levantar contra a sua vida. Todo dia ele vai enviar um mensageiro dele ali que tá dando brecha para ser usado para tirar você do foco. Qual o foco? Que é Jesus Cristo. É esse foco maravilhoso que é a presença do Senhor. Então nós temos que ficar o quê? Ligados. Não é questão, irmão, de religiosidade. Ah, essa pessoa tá fanática, essa pessoa tá muito religiosa. Não. A gente tem que entender o seguinte, irmão. Fanatismo é uma coisa. Você está vivendo a sua fé verdadeiramente em Deus e confiando em Deus. Isso não é fanatismo. E uma coisa que eu vou deixar claro para os irmãos. E se te chamar você de louco, fanático, não importa. Irmãos, continue na sua fé. Continue na sua fé em Deus. Amém? Porque ele é que opera milagre, ele é que faz milagre acontecer. Então, não se importe com crítica, porque vai haver sim. Porque tem até uma coisa, irmãos, que eu sempre escuto falar. Quando as pessoas não pegam pra fazer, mas quando alguém pega, aí quer criticar, né? Aí quer colocar tipo, você devia ter falado assim, que é isso, você prega muito alto, que é isso, você louva muito alto. Mas, irmãos, críticas sempre vai haver. Mas o que a gente devemos olhar é para o alvo. Nosso alvo é Jesus, amém? Então que nós vemos nos desviar das tentações, que nós vemos ter fé e nas tentações ali, nos momentos que Satanás vem querendo nos oferecer pratos de lentilhas do inferno, que a gente venha conseguir, em nome de Jesus, pela fé, rebater a Satanás. Porque tem uma palavra do Senhor que fala, né? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então é isso que nós temos que aprender e colocar na nossa mente e ter essa ciência dentro de nós, irmãos. Porque Jesus, ele está voltando e nós temos que vigiar os nossos caminhos, vigiar as nossas palavras, os nossos atos, tudo, irmão. Mas é tudo para honra e glória do Senhor, não é para aparecer para ninguém. É para simplesmente servir ao Senhor e obedecer à voz dele. Porque, irmãos, feliz é aquele que ouve a palavra do Senhor e guarda ela no coração. Aí é só alegria, irmãos. Então é isso, é essa palavra que eu deixo para os irmãos, né? Que vamos continuar nos livrando aí das tentações, porque o Senhor aqui nos ensina, né? Ele nos ensina que devemos fugir da aparência do mal, que vai haver sim pessoas, né, pratos, né, igual eu falei, mas a gente tem que fazer o quê? Sujeitar os pratos do Satanás e estar na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada irmão.